Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Rosa Brandieri, com o tema Perfeição Moral. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, amigos da Fraternal, prazer estar aqui mais uma vez falando de um tema profundo e transformador que Allan Kardec nos traz em O Livro dos Espíritos. O tema é transformação moral ou perfeição moral, que nós precisamos estar atentos para a nossa evolução. Então, o que é perfeição moral? Nas questões de 893 a 919, em O Livro dos Espíritos, eles vão definir o ser moralmente perfeito como aquele que pratica todas as virtudes, domina as inclinações más, ajusta sua conduta às leis divinas, lembrando que esta perfeição é a elevação interior e não apenas uma aparência social. E Kardec vai perguntar qual a característica mais relevante para nós percebermos esta perfeição moral. Os espíritos respondem que é a bondade desinteressada, a capacidade de agir pelo bem do outro, nem que isso exija de nós uma renúncia. É o bem do outro, o bem de algo, o bem de uma obra, sem interesse nenhum, sem interesse seja econômico, seja por troca de algum benefício moral, emocional. É totalmente desinteressado. O Livro dos Espíritos vai falar que a pedra de toque de muitos de nós que estamos praticando bem é quando pega no interesse pessoal. Se temos interesse pessoal, já estamos errando em nossa perfeição moral. É difícil? Sim, mas é uma questão de treinamento intenso que nós vamos adquirindo esta virtude de estarmos fazendo o bem pelo bem, de estarmos fazendo aquilo que Jesus ensinou. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. Então, se resume numa regra de ouro que os espíritos nos estimulam a lembrar. Essa regra de ouro foi proposta por Jesus: fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós. Esta regra de ouro vai entrar na lei de justiça, de amor e de caridade. Lembrando que justiça é reconhecer o direito do outro, assim como nós também temos direitos. O outro também tem. Amor, desejar o bem ao outro. A caridade, lei de justiça, amor e caridade. Agir concretamente para favorecer o crescimento do outro e aliviar a sua dor. Lembrando que, quando estamos fazendo pelo outro, é também por nós que estamos fazendo. E quanto melhor nós estivermos, quanto mais nós crescermos interiormente nas virtudes que Jesus nos ensinou, no Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças, que está lá no Evangelho de Mateus, quanto mais nós vamos nos transformando, mais nós vamos agindo no coletivo de maneira positiva,
Por isso, fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse a nós, amar ao próximo como a si mesmo. A partir do momento que eu me transformo, automaticamente eu sou uma boa influência. E lembrando que a Terra é uma hospedaria de almas em crescimento. Nós estamos aqui por um período de tempo. A nossa viagem é rumo ao infinito. Então, façamos a comparação que lá no Livro dos Espíritos também é feita na lição Penas e Gozos Terrenos. A Terra, então, é como se eu estivesse em viagem, sei o meu destino, sei que o meu destino é bom, é um lugar que eu planejei e que me espera de luz, um lugar bom, bonito, onde eu vou poder encontrar pessoas boas, onde eu vou poder fazer projetos bons da existência. Só que antes eu preciso passar numa hospedaria e cumprir alguns compromissos ali nesta hospedaria. A Terra é essa hospedaria. Nessa hospedaria, a gente encontra problemas, pessoas difíceis, mas nós também não somos pessoas fáceis. Também somos pessoas difíceis. Também temos nossas encrencas interiores. Também temos nossas intolerâncias, nossas invejas, nossos ciúmes. Então, nessa hospedaria, encontramos pessoas semelhantes a nós. E encontramos pessoas, talvez até um pouco piorzinhos, mas que nós vamos desenvolvendo a arte de conviver com essas pessoas. A arte da tolerância, a arte da resiliência. Nessa hospedaria também, nós podemos encontrar algumas doenças, algumas dificuldades econômicas, alguns maus tratos que nós vemos aí na natureza. Cabe-nos, enquanto estivermos nessa hospedaria, auxiliar para que essas coisas, essas situações difíceis possam ser minimizadas. Não podemos resolver de forma alguma, porque não cabe a nós. Existem muitas situações em que nossa ação é limitada. Também nós não conseguimos mudar o outro. O outro muda quando ele se dispõe a fazer um trabalho interior para uma alteração de comportamento. Não vai mudar porque eu quero. Então, o que me cabe? Fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Cada um precisa descobrir. Cada um precisa de uma reflexão interior para descobrir qual é a minha parte nesta viagem que eu estou empreendendo e os meus companheiros nesta hospedaria também estão empreendendo. Somos todos viajores para um país de luz, para uma estadia num lugar melhor do que a atual hospedaria em que estamos. Mas para isso é preciso desenvolvermos virtudes e os obstáculos internos. Os externos existem, mas nós podemos driblar. Os internos são mais desafiadores. Os obstáculos internos que os espíritos nos descrevem são nossos inimigos verdadeiros, são aqueles que a gente precisa lutar contra a gente mesmo, contra aquilo que nos domina e que nos impede de progredir. É o orgulho. O orgulho que faz com que a gente trave a nossa elevação moral. O orgulho faz com que a gente considere que tudo
está a nosso desfavor e que somos seres desprivilegiados porque não estamos sendo valorizados do jeito que gostaríamos. Então, é a tendência de colocar o próprio interesse acima do bem comum. Então, o orgulho que trazemos, orgulho nosso de cada dia, trazemos dentro de nós, este nos impede de prosseguir. Também o egoísmo. O egoísmo faz com que a gente também coloque os nossos interesses acima do bem comum e junto com o orgulho, que formam sempre um parzinho, o orgulho e o egoísmo são chagas que nos freiam a evolução, vão trazer juntos a intolerância, o sentimento de superioridade e a dificuldade em perdoar. Perdoar as situações que a vida nos coloca, perdoar as pessoas que são diferentes de nós, pensam diferente de nós e que muitas vezes nós achamos que estamos sendo contrariados demais, acabamos arrumando confusão. Por quê? Porque estamos sendo contrariados naquilo que a gente acha que é o correto, sendo que nem sempre o que pensamos é o correto. Precisamos aprender a ter conciliação de interesses. E as paixões mal conduzidas, que trazem os espíritos ali, também no capítulo da perfeição moral. Então, as paixões são emoções exacerbadas. Nada há de errado quando temos uma paixão por determinada coisa que queremos fazer. Então, se eu tenho um projeto que eu quero colocar em prática, eu vou estar apaixonada por aquela ideia. O problema, a questão, é quando essa paixão é exacerbada e mal conduzida. Aí eu fico fixa naquilo, fico obcecada por aquilo e não vejo mais nada. No caso, se tivermos paixão por nós mesmos, nós vamos ser dominados por esta paixão e não vamos conseguir enxergar o outro. E o nosso destino é enxergarmos que estamos vivendo numa coletividade. Superar esses obstáculos do orgulho, do egoísmo e das paixões mal direcionadas é um trabalho diário. Quando não conseguimos fazer esse trabalho diário, quando ficamos muito mergulhados somente em nossos próprios interesses pessoais, acabamos distorcendo o nosso sentido de vida e nos atrasando nesta perfeição moral da qual os espíritos trazem através do estudo de Allan Kardec. A questão de ser algo que precisamos de direcionamento para atingir, os espíritos nos trazem a chave nas questões 919 e 919A, que é a famosa pergunta que é feita para os espíritos: qual o meio de nós chegarmos mais rápido na evolução? E a resposta é: conhece-te a ti mesmo. E vem o nosso Santo Agostinho nos orientando para fazermos as perguntas chaves todas as noites. Se não conseguirmos fazer todas as noites, por várias questões aí que muitos de nós temos, façamos sempre, pelo menos uma vez por semana. Não deixemos mais do que isso.
para a gente poder se direcionar espiritualmente. As perguntas, resumidamente, são: pratiquei algum mal? Alguém tem alguma coisa para se queixar de mim? Deixei de fazer algum bem que eu poderia ter feito, estava ali oportunamente para eu fazer, e eu deixei, eu ignorei, eu deixei para lá? Alguma ação minha feriu alguém sem eu perceber, porque a gente age muito no automatismo? Será que eu feri alguém com alguma resposta indelicada, com algum posicionamento exacerbado, com alguma imposição ou com alguma ação errada? Eu fiz isso. Houve alguma intenção de minha parte muito orgulhosa, muito egoísta, levada por uma paixão exacerbada que não me deixou enxergar melhor o que seria adequado ali naquele momento? São questões para a gente se fazer, e se a resposta for sim, ok, como é que eu posso fazer para melhorar essa questão? Como é que eu posso fazer para consertar, se houver conserto? Se não houver, talvez eu possa não errar mais, fazer o possível para não errar mais. É o exame da consciência, e é simples e eficaz seguirmos essas questões que Santo Agostinho nos coloca ali nas questões 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Os passos concretos para esse exame de consciência: domínio das más tendências, identificarmos nossas más tendências através dessas questões que Santo Agostinho nos traz. A partir do momento que eu conheço, daí o autoconhecimento ser indispensável, é o roteiro, então eu vou ter facilidade para dominar. Porque como eu vou dominar algo que eu desconheço, algo que eu nem imagino que eu faça, que eu tenha dentro de mim? Então, domínios das más tendências e domínio dos impulsos que nos prejudicam. Muitas vezes, num ato em que eu fico exacerbada, eu posso me recorrer a uma respiração profunda, a um tomar um gole d'água, pensar um pouquinho, deixar um pouquinho desinflamar todo o meu ânimo, tudo aquilo que o meu cérebro pode ter inflamado devido a uma forte emoção, e eu vou conseguir dominar uma palavra que não deveria ter falado, dominar uma ação que seria dispensável ter feito. Praticar o bem que for possível, não perder a oportunidade. Se tem algum bem que eu possa fazer, que seja proposto, que alguém divulgue, não vamos perder essa oportunidade. Fazer o bem, porque a prática do bem vai fazendo com que a gente treine o nosso lado bom. E treinando o lado bom, vai eliminando ou diminuindo este mau hábito de sempre praticar alguma coisa, falar alguma coisa que não condiz com a perfeição moral. Então, as pequenas vitórias progressivas são muito contadas, e tudo isso é para o nosso bem-estar, porque a partir do momento que eu procuro a paz vem ao meu encontro e eu consigo tranquilamente driblar muitas emoções que exasperam, que fazem com que a gente fique mal.
viver o máximo possível sem ferir ninguém. Como diz Santo Agostinho, ou melhor, São Francisco de Assis, ser instrumento de paz e não de conflito. A aceitação ativa da vida, entender que os desafios que nós estamos inseridos para vencer são oportunidades de crescimento. Sempre oportunidade. Enquanto estamos nesta hospedaria, estamos com o pensamento de que eu tenho um destino a um lugar melhor, a um lugar mais feliz, a um lugar onde eu poderei trabalhar mais facilmente, mais tranquilamente, sem tantos transtornos. Muito bem, antes de eu chegar lá, eu preciso desta hospedaria para treinar as minhas virtudes. Então, a regulação emocional, que é o domínio das más paixões, e dar um sentido da vida. O sentido da vida pode ser principalmente este: eu tenho um projeto, eu tenho onde eu quero chegar. Eu já sei, a doutrina espírita me traz esse conhecimento de que eu tenho um objetivo, e o objetivo é iluminado, o objetivo é de luz. Então, eu tendo esse sentido, todo o processo que eu estou passando fica mais fácil de eu administrar. Então, é um processo de integração com o bem. E aí, para nós termos uma maior clareza, é feito ali, neste capítulo, a questão do homem de bem, que nós temos que adquirir. Para a nossa perfeição moral, precisamos adquirir as virtudes que vêm falando no homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica, então, como já foi dito, a lei de justiça, amor e caridade. Não vamos conseguir praticar totalmente, mas podemos iniciar. Se nós iniciarmos, nós vamos treinando o nosso centro cerebral da razão, nosso racional, como diz Joana de Ângeles. Quanto mais nós treinamos o nosso racional, mais nós educamos o nosso emocional e nossas atitudes, principalmente aquelas atitudes impulsivas, que são aquelas atitudes que estamos trazendo de várias reencarnações. São ancestrais essas atitudes viciadas em serem reativas. Nós vamos eliminando. Então, é preciso ter esta regulação emocional, transformar o amor em ação. Nós vamos, ao fazermos o bem, treinando esta transformação. E o nosso racional vai dominando a nossa impulsividade e também a nossa emocionalidade, que muitas vezes nós não temos controle. Por exemplo, se nós sentimos raiva, o que é natural, é uma emoção natural, se nós usarmos o racional, nós colocamos a raiva sob nosso controle, não agimos destemperadamente. Então, o homem de bem examina a própria consciência para vencer as más tendências. A vitória sobre si mesmo é o maior campo de batalha. Ele vai procurar dominar o egoísmo, vai conter impulsos agressivos, vai observar seu orgulho, reconhecer seus erros e trabalhar diariamente pela própria melhoria. O homem de bem não guarda rancor, não alimenta ódio. Vai treinar perdoar sinceramente. Vai compreender as limitações alheias. Vai
treinar não devolver ofensa com ofensa. Ele vai aprender que perdoar não é uma fraqueza, é uma libertação, que muitos entendem o perdão como uma fraqueza. Não é. O homem de bem, que está em busca desta perfeição moral, é benevolente para com todos. A bondade do homem de bem não depende de simpatia, de vantagem, que é o interesse pessoal, ou só aqueles com quem eu tenho afinidade. Não, o homem de bem procura estender esta bondade para qualquer pessoa, é a justiça. Todos merecem a bondade. Vê irmãos espirituais e não adversários. O homem de bem, em busca da perfeição moral, é indulgente com as faltas alheias. E o que é indulgência? É não julgar precipitadamente, não ampliar os defeitos dos outros, porque a gente tem mania, a gente vê um defeito, já comenta, já aumenta. Não. Não humilha quem errou. A pessoa errou, eu também erro. Então, como é que eu posso fazer para me melhorar e ajudar o outro a se melhorar também? O homem de bem oferece compreensão e não condenação. Entende que cada um está num estágio diferente de evolução. Temos vários níveis de consciência, como uma vez falamos aqui. Esses vários níveis de consciência faz com que a gente compreenda que cada um estando no nível, cada um vai agir de acordo com o que já desenvolveu. Nós estamos buscando a nossa consciência cristã, então já podemos agir com mais benevolência, mais indulgência e mais perdão. O homem de bem age sem segundas intenções. Não faz o bem só para aparecer, para ser aplaudido, não. Pratica o bem desinteressadamente, que é o ponto-chave da perfeição moral. Tirar os interesses. Nada material nos pertence e estamos aprendendo isso. Ao sairmos desta hospedaria chamada Terra, tudo que é material, aquilo que adquirimos, aquilo que ganhamos, vai ficar aqui. Inclusive, os apegos que temos também precisamos diminuir, porque não vamos levar. Viver com simplicidade, moderação, desapego. Se o homem de bem, em busca dessa perfeição moral, está num cargo de liderança, ele não vai oprimir, ele vai procurar ser justo, lembrando que ser firme não significa ser duro. Também não vai ridicularizar ninguém e nenhuma fé. Vai desenvolver a tolerância e a resiliência, que é um meio de melhorar as condições de vida em que se encontra. Confia, agradece e entrega. E vê nas dificuldades de avanço e provas para fortalecimento da sua alma. As dificuldades são oportunidades para fortalecimento da alma. Em síntese, quem está aceitando a proposta desta perfeição moral, que é um caminho, é um processo que vamos seguindo, não é algo que a gente vai conseguir rápido, mas a gente precisa começar. Quem está em busca disso procura ser justo, procura ser bom,
procura ser manso, procura ser paciente, procura ser perseverante, desapegado das coisas materiais, procura ser indulgente, procura ser caridoso, íntegro, coerente, responsável, procura ser humilde, procura perdoar e procura dominar suas más tendências e ser sempre, hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Que a gente consiga fazer essas perguntas para nós. Como é que está a minha condição interior? Como é que anda meu esforço em praticar o bem e caminhar o mais rápido possível para a perfeição moral a que todos nós almejamos? Muita paz a todos, que Deus nos inspire nesta caminhada. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.